Fala galera, tô aqui para atualizar vocês sobre o mercado de criptomoedas, manter vocês antenados aí como que tá o mercado. Eu fiz um mapa mental e separei com dados macroeconômicos e notícias impactantes, assim como no vídeo passado também criei um mapa mental e os vídeos que forem criados aqui para frente vão ser assim. Vou começar aqui pela notícia impactante, o porquê que eu tô extremamente bullish diante de tudo que aconteceu aí dessa queda que a gente sabe que foi manipulação institucional. A primeira notícia aqui, bem impactante no mercado, é o Bank of America. Segundo o maior banco dos Estados Unidos, o Bank of America agora está recomendando que os clientes tenham exposição de 4% do portfólio em criptomoedas ou em Bitcoin, principalmente em Bitcoin, né? E lembrando que é a primeira vez que um banco americano recomenda abertamente que seus clientes invistam em criptomoedas, ou seja, é uma coisa nova que nunca aconteceu. Então dá para ver que o criptomoeda não é mais um ativo de risco como todo mundo via, se baseando em tudo isso aqui que eu vou estar mostrando para vocês e no que eu mostrei também no vídeo passado. Também tem a notícia aqui da Vanguard, que com 8 trilhões em ativos listou o ETF de spot de Bitcoin da BlackRock, uma empresa extremamente grande também nos Estados Unidos. Aconteceu também uma coisa muito inovadora, a isenção de criptomoedas, que na época do Biden ele estava prejudicando todo mundo que estava investindo em criptomoedas. Agora aqui com o Trump no poder, ele conseguiu fortalecer isso. Várias partes do político americano são pró-cripto. E a SEC, sob a liderança de Paul Altkins, está em processo de regulamentação de criptomoedas focada em criar uma estrutura regulatória clara e transparente. Ele mencionou que já vai entrar em vigor em janeiro de 2026, ou seja, janeiro de 2026 já vai começar a entrar em vigor essa isenção de criptomoedas. O que isso vai fazer? Vai trazer muita gente que saiu dos Estados Unidos, que foi para Dubai, que foram para outros países, paraísos fiscais, né, para poder fugir dessa taxa, desse governo do Biden que era muito ruim, e agora eles vão voltar. Muitos deles vão voltar. Isso vai fortificar ainda mais os Estados Unidos. A outra notícia aqui foi o fim do QT do Fed. Para quem não sabe o que é o QT é o processo em que o Federal Reserve reduz seu balanço e retira a liquidez do sistema financeiro. Agora, qual o benefício disso? Quando tem o fim do QT, que eles param de segurar o dinheiro, essa drenagem de liquidez para, deixando o ambiente econômico mais leve e aumentando o fluxo de capital disponível. Isso reduz o risco percebido pelos investidores e melhora o apetite por ativos mais voláteis, que entra aí como Bitcoin, criptomoedas, enfim. Isso gera uma condição monetária mais favorável, porque vai gerar mais liquidez para o mercado, automaticamente as pessoas vão conseguir ter um dinheiro a mais na mão para poder conseguir investir e diversificar um pouco mais. A outra notícia foi o que o Trump fez aqui também, muito bom, que é o dividendo tarifário, que é o Donald Trump afirma que cheques de reembolso de dividendos tarifários no valor de $2.000 serão emitidos em 2026, excluindo renda alta, usando o que chama de receita de tarifa de importação. A proposta é frequentemente chamada de dividendo tarifário ou tariff dividend, que é o quê? Como que eles vão fazer para pagar esses $2.000 anuais para os americanos? Eles têm um plano que diz que os cheques seriam financiados exclusivamente pelo dinheiro arrecadado com tarifa sobre produtos importados. Ele vai fazer uma reserva ali com parte desses produtos importados, dessa tarifa, para fazer um fundo para poder conseguir pagar os americanos dessa forma. Olha quanta notícia positiva no mercado, não tem por que ficar bearish, sim bullish. A outra aqui foi injeção de liquidez no sistema bancário. O Federal Reserve injetou 29 bilhões no sistema bancário durante a noite. A injeção tem como objetivo apoiar os bancos na manutenção de operações suaves e no cumprimento de requisitos de reserva. Ou seja, ele injetou 29,4 bilhões de dólares para os bancos para poder fortificar ele e ajudar eles lá. Ou seja, extremamente positivo. A outra aqui, que envolve a Ethereum, né, que é uma carteira de ICO. Para quem não sabe, ICO significa Initial Coin Offering, que são as pessoas que investem antes mesmo do projeto ser lançado. Inclusive eu tenho alguns investimentos em ICOs futuros aí também. Essas pessoas que investiram na ICO, esse cara é um grande player ali da Ethereum, que ele movimentou 120 milhões após uma década e colocou tudo em stake, ou seja, ele pegou o dinheiro dele da carteira, que ele tinha da ICO, que valorizou, e em vez de ele vender, ele colocou o stake, ou seja, se ele colocou o stake, ele sabe que vai receber muito mais. Ele está analisando o mercado também, está entendendo isso. A carteira do ETH contém 40 mil tokens, comprados por cerca de $12.000 durante o lançamento do bloco Gênesis do Ethereum em julho de 2015.
Segundo os dados da plataforma Blockchain, o valor atual é de aproximadamente 120 milhões. É um valor aproximado que ele tem ali por conta dos tokens que valorizaram com o tempo, né? No entanto, em vez de transferir os fundos para um endereço de depósito de corretora de criptomoedas, a baleia, ela da ICO optou por fazer stake em todo o seu ETH, demonstrando confiança renovada no futuro da Ethereum. Ou seja, o cara não vendeu, o cara simplesmente colocou em stake todos os tokens que ele tinha, porque ele sabe de alguma coisa. E a gente vendo isso tudo aqui, a única coisa que a gente consegue olhar aqui é o mercado bullish, pô. A outra coisa que eu vou estar mostrando aqui para vocês é o dados macroeconômico, que também é bastante importante. Eu separei algumas, inclusive já até passou. A gente tá no dia 3 aqui. Segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Saiu esse dado, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem um pouco melhor. Esse dado aqui do S&P, tá vendo aqui que ele veio um pouco acima do esperado, e os outros dois de baixo aqui, baseado no novembro, veio um pouco abaixo do esperado. E eu vou estar resumindo para vocês se isso é positivo ou negativo esse dado macroeconômico que saiu, que é o S&P, né? O S&P, o PMI é positivo e ajuda os sentimentos. O PMI enfraquecido cria dúvida, mas pode ajudar a corte de juros. E o ISM preços altos é ruim porque pressiona a inflação. No geral, impacto misto, com um leve viés negativo no curto prazo, mas potencialmente positivo se números fracos fortalecerem a expectativa de afrouxamento monetário em 2026. Ou seja, meio lá, meio cá. Os dados vieram meio lá, meio cá na segunda-feira, mas quarta-feira as coisas já começam a mudar. Porque é um cenário positivo. Porque os dados macroeconômicos do dia mostraram uma forte queda no emprego dos Estados Unidos, indicando desaceleração da economia e aumentando a expectativa de corte de juros, o que beneficia o mercado cripto. Os PMIs vieram levemente acima do previsto, mostrando que a atividade ainda está estável, sem risco imediato de recessão. Ou seja, tudo que a gente queria, ele está ajudando a acontecer o corte de juros e sem risco de ser recessão, porque o medo que o mercado tinha era recessão, agora já não está tendo mais esse medo, baseado nesses dados econômicos e todas as notícias que eu estou demonstrando para vocês. Porém, o índice de preço do setor de serviços subiu bem acima do esperado, sinalizando inflação persistente, que pode gerar volatilidade no curto prazo. Normal, mercado cripto ainda mais normal, porque é o que mais tem a volatilidade no mercado cripto. No geral, o impacto final favorece ativos de risco como Bitcoin e altcoins, já que a fraqueza no emprego pesa mais do que a pressão inflacionária. Ou seja, a fraqueza no emprego vai forçar o Fed a ter que cortar os juros para produzir mais dinheiro, para poder ficar mais barato para quem é empresário, conseguir pegar empréstimo ou financiar alguma coisa com juros mais baixos. Isso é extremamente positivo até para o mercado de trabalho e também para o mercado de criptomoedas. Quinta-feira que vai ter um dado macroeconômico, é o PCE, que é o relatório de oferta monetária, e eu fiz um resumo aqui num possível cenário positivo, que no caso é amanhã. Se vier seria melhor ainda pra gente. Se também não vier, não tem problema, não se assuste com apenas esses dados. A gente tem que ter confluências de coisas e eu tô mostrando pra vocês essa confluência. E o cenário mais positivo seria o Core PCE viesse abaixo do esperado, mostrando uma desaceleração mais forte na inflação. Isso indica que o Federal Reserve está mais próximo de cortar os juros, aumentando a liquidez no mercado. E a gente também sabe que o Kevin vai se posicionar na frente do Jerome Powell. O Trump já quer botar o Kevin... Como é que é o nome dele? Kevin Vincent, acho que é esse o nome dele. Quer colocar ele como presidente do Fed, isso já tá certo, entendeu? Agora só tem que esperar o Jerome Powell sair. Só que o corte em dezembro eu acho que vai ser inevitável, de acordo com os dados macroeconômicos, com a notícia, vai ser inevitável. E no último lance eu vou estar vindo aqui para análise gráfica para mostrar para vocês como que tá, confluindo com a análise gráfica. Como a gente pode ver aqui no Bitcoin, eu mapeei as liquidez de cima e embaixo, a IRL e RL, são a liquidez interna e externa, né? External Range Liquid, que a gente chama no trade, que é esse de baixo e de cima. Esse aqui é o Sell Liquid, que é esse movimento quando ele faz isso aqui, ó, 1, 2, 3, quebra e depois volta forte para cima. Como a gente pode ver, eu no vídeo passado eu tinha mapeado um possível Market Maker Model, mas ele acabou que não fez, ele voltou, quebrou estrutura, quebrou um topo bastante forte, porque ele renovou as mínimas, quebrou esse topo forte também que renovou com interesse, ou seja, esse topo se torna forte, mas ele foi quebrado. Agora, ele quebrou com interesse. Como que a gente vê que ele quebra com interesse? Quando ele faz esse engolfo de alta, melhor ainda quando faz um IFVG, que é esse Inversion Fair Value Gap. Fair Value Gap aqui, que ele fez o quê? Ele quebrou para baixo, depois ele subiu, criando o FVG. Isso massifica ainda mais a presença de demanda no movimento, a presença de interesse na demanda. O que eu tô prevendo aqui, que eu tô esperando que aconteça, que pode acontecer, nada é 100%, é ele vir
lateralizar, cair agora, ou lateralizar, pegar a liquidez, sentir a liquidez de cima, tocar na região e voltar a subir. É esse movimento que eu tô visando aqui, uma região interessante aqui para ficar de olho. É em 90 mil dólares até 87 mil dólares. Agora, se ele quebrar esse fundo, ele vai buscar esse SL aqui no fundo. Se ele quebrar esse FVG, provavelmente ele pode vir buscar. Mas de acordo com o que o cenário macroeconômico de notícia está mostrando, eu acho difícil. Lembrando também que existe o volume aqui, se a gente for olhar o volume, o RSI está chegando na região de sobrecompra. Se ele chegar, ele já está bastante esticado. Normalmente quando passa nessa região de 69 aqui, já é sobrecompra e tende a ter uma reação de oferta ali, uma força de venda mais forte, porque está muito valorizado e ele tende a cair nesse indicador do RSI aqui. Por isso que eu estou falando que ele pode chegar aqui, como ele pode vir antes também. E o volume aqui está demonstrando, ó, o volume na queda, como a gente pode ver aqui, ó, olha essa barra vermelha aqui, olha o volume, olha o esforço versus o resultado. Olha o tamanho da barra de venda e olha o resultado. Chegou a fechar no meio, com quase um doji aqui, quase um candle de doji para quem conhece aí de trade, quase um doji, ou seja, ele teve muito esforço de venda, mas o mercado segurou e agora está voltando a subir. O que a gente quer ver é essas barras verdes aumentando, com topos e fundos ascendentes, com topos ascendentes aqui, fazendo barras subindo, aí sim seria um interesse mais viável. Mas a gente sabe que o movimento do mercado pelo horário está fechado, então tem que esperar uma leve correção aí, um movimento mais agarrado. Pode ver que depois já começa a ficar mais fraco o movimento do mercado, porque não está tendo institucional posicionado no momento manipulando o mercado. Não está tendo as baleias institucionais, são mais varejistas. Vamos lá para o Bitcoin, Bitcoin, vamos lá para Ethereum. A Ethereum aqui, ó, é a mesma coisa, praticamente quase a mesma coisa que o Bitcoin que eu tô vendo aí, porque ele fez um movimento parecidíssimo. Praticamente a Ethereum e as altcoins e algumas, como a Ethereum e Solana, estão seguindo o Bitcoin. Mesmo movimento, tô esperando ele fazer esse movimento, buscar liquidez e esperar ele reagir nessa região de acordo com como ele reagir. Lembrando que quando reagir nessa região, mesmo que ele deixe um pavio aqui para baixo e feche o candle acima, não tem problema. O problema vai ser se ele fechar com o candle abaixo, que aí vai confirmar a quebra desse FVG. E o ideal seria a gente ver uma quebra de estrutura com interesse, fazendo a mesma coisa do engolfo que tem aqui, nesse movimento, nessa pernada. Aí você pode traçar uma OT para estar se posicionando, se você quiser comprar em DCA. E lembrando que no vídeo passado eu também comentei sobre Tapping Head, para quem conhece aí, nesse movimento aqui que aconteceu o Tapping Head, os institucionais pegaram, quando essas beliscadas para fora do movimento, eles tendem a efetuar lucros nesses movimentos, comprando e vendendo. Ele jogou o preço para cima, lateralizou de novo, voltou lá para baixo para poder realizar lucro nessa região do Tapping Head. É exatamente o que ele fez, que são movimentos, normalmente quem tem muito capital, até mesmo que não baleias do mercado, tende a operar dessa forma, mas que movimenta são institucionais, são as baleias, com maior capital. E chegou a tocar nessa região, subiu levemente, caiu com força, depois voltou a subir de novo. Se a gente for ver aqui, tá com bastante interesse, porque tá tendo muito mais candle de barra verde, né? Candle de compra do que de venda. E o volume aqui tá bem interessante também, ó, como a gente pode ver, tá bem forte. Na Ethereum, tô de olho na região de 2.975 dólares até 2.858 dólares, mais ou menos. Como eu disse, no Bitcoin é a mesma coisa, ou ele vai pegar a região, vai cair, tocar na região e ir embora, ou ele pode também nem chegar a tocar na FVG de tanto interesse e ir embora. Mas o que você pode fazer? Traçar um FVG, você pode traçar um FVG não, uma OTE, você pode vir aqui e traçar uma OTE. Como quem traçou a OTE aqui embaixo, que operou nesse mercado nesse momento, pegou um trade bonito que pegou na região de Fibo de 70. Quebrou a estrutura e já foi embora, já consegue segurar um trade até essa região de liquidez aqui. Normalmente vai ter essa região vai ter um movimento sutil aqui nesse topo. Vamos para Solana, deixa eu apagar aqui. Vamos para Solana, quase a mesma coisa também, segue o Bitcoin por enquanto. A altcoin season talvez possa nem ser da mesma forma que a gente acha, porque por conta do mercado que está tudo mudando, a adoção global, a adoção institucional. Então a gente não pode achar que o Bitcoin vai cair, até porque o Bitcoin está sendo visto como um ativo extremamente valioso que todo mundo quer comprar. Então ele pode não cair mais, só subir, corrigir bem pouquinho e voltar a subir. E o bear market que a gente acha que vai ter no Bitcoin não ter, talvez até nas altcoins. Isso é um caso, eu creio que agora não, mas daqui a uns anos pode acontecer isso também, das altcoins não corrigirem tanto, porque vai ser ativos de investimentos em bancos, em bolsas, ou seja, vai ficar um ativo muito forte, até mesmo porque já tem ETFs, enfim. Aqui como eu marquei, ó, ele fez um Market Maker Buy Model, ele acumulou, caiu, acumulou de novo, bateu na região de fundo, não chegou a quebrar esse topo. Eu não sei se pode se considerar um Market Maker Buy Model, mas ele deixou um fundo aqui de liquidez
e foi embora, voltou para testar na região, criando um engolfo de baixa, mas ele logo depois ele sobe com FVG, com IFVG, com interesse. E aqui ele demorou 2 candles para cair, aqui ele foi com 1. E eu tô esperando o quê? Reação nessa região. Nessa região aqui, nesse topo e nessa região toda aqui, esperando uma reação, porque normalmente o mercado ele se move assim, topo, fundo, ascendente, ou fundo, topo e fundo descendente, ou fundo e topo na ordem que vocês quiserem comentar. E nesse caso, vendo o cenário macroeconômico, notícia e análise gráfica, extremamente bullish. Pode vir notícia negativa, mas isso vai ser para poder assustar o mercado, então fica tranquilo a respeito disso, que eu vou estar sempre atualizando vocês toda semana aqui. A região que eu tô de olho aqui na Solana é em 133 dólares a 128 dólares para um trade ou um possível posicionamento DCA. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que eu juntei aqui no Mapa Mental, tanto de macroeconomia quanto de notícia também. E também da análise que eu fiz para vocês brevemente aqui, para poder vocês estarem acompanhando o mercado. Compartilha pro teu amigo, curte, se inscreve. Se você conhece alguém que tem interesse, eu vou estar sempre reforçando aqui porque isso é importante. Porque aqui no meu canal você consegue ter informação conjunta e eu levei tempo para unir tudo isso, fazer todas essas informações ao mesmo tempo, confluindo, que você vê que são confluências, né, algo aleatório, vai ajudar muito essa pessoa que até mesmo que é iniciante, intermediário, avançado. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus, valeu!